Fala rapaziada, estamos de volta aqui mais uma vez, depois de muito tempo, retornamos aqui para abordar a temática de estudo e hoje vamos falar sobre a respeito da prova do CFO CBMERG, que é a prova que vai selecionar os futuros oficiais aí de carreira do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. E para que muitos de vocês já sabem, né, eu fui o 01 do CFO e 02 geral da prova de 2023. E alguns já me perguntaram como eu faria para estudar agora, nessa reta final. A prova vai ser dia 8 de fevereiro e já falta menos de um mês. O que eu faria agora, galera, seria o seguinte: eu focaria todo o meu esforço em treinar muito com provas antigas. Só que as provas antigas do CFO não tem uma quantidade relevante, porque cada ano que se passa, as provas vão mudando de banca. O último certame foi da UERJ e agora o último certame foi da UERJ, mas o penúltimo, como por exemplo, o ano em que eu fiz, não era o UERJ, foi o FGV. Ou seja, não tem uma quantidade razoável de provas do CFO para você estudar. Pensando nisso, o que eu faria agora? Eu faria muitas provas antigas, pelo menos de 10 anos, de prova do exame de qualificação da UERJ, e também faria dos exames da Severino Sombra e da Estácio, que são mais especificamente dos exames para medicina, né? Que são bem semelhantes às provas a banca, né? Do exame de qualificação da UERJ. Atualmente eu faria isso. Além disso, também, logicamente, né, eu faria muitas provas, tentaria fazer simulados. Assim, na sua devida proporção, né? Porque atualmente você não vai achar na internet um simulado que tenha 80 questões especificamente da mesma forma como é cobrado a prova do CBMERG atual, né? Então não vai achar. Ou seja, mas eu acho que dessa forma você pode fazer um simulado meio que improvisado. Por exemplo, tu vai pegar essas provas antigas, tu vai compilar sei lá, hoje dia tem como tu fazer isso por inteligência artificial. Pegar essas provas, jogar dentro de uma inteligência artificial e mandar ela dividir por áreas. Fazer, a partir desse compilado de PDFs, você vai pedir para ela mandar, sei lá, 10 questões de física, 10 questões de matemática, 10 questões de inglês, 10 questões de geografia, etc. Aí assim, logo depois disso, você baixa isso, tem como você gerar assim um PDF com 80 questões, como vai ser a prova do CFO atualmente. Além disso, a partir desses simulados, logicamente, você vai ter algumas coisas que você vai errar. E nessa reta final, é meio que difícil, né? Você vai compilar muitos erros e muitas coisas para revisar. E como eu faria para manter isso, essas revisões? As revisões seriam também baseadas da mesma forma que eu faço simulado. Ou seja, eu faria muitas questões para revisar. E como eu fazia antigamente, por exemplo, num determinado dia eu tinha que revisar física, alguma eletrodinâmica, alguma coisa de estequiometria e alguma coisa de, sei lá, matrizes de matemática, por exemplo. Aí eu faria, são 3 áreas, eu faria 8 questões de cada área, tanto de física, matemática e química. Assim, dessa forma eu faria a revisão, também a revisão na forma de resolução de questões. Aí, além disso, outra coisa que eu poderia recomendar aqui para vocês seria a forma de como você vai compilar esses erros, além dos erros na área de exatas, como você vai guardar os erros que você eventualmente tiver nas áreas de humanas, ou então português e inglês. Eu tinha, galera, na minha época, quando eu estava estudando, eu tinha um caderno de erros, que eram os erros que não eram meramente de decoreba. Eram os erros que, por exemplo, que você tinha que entender e não meramente decorar. Por exemplo, na área de exatas, você tem que meio que decorar aquilo para que aquilo se torne, de certa forma, medular para você na hora que você vai fazer a questão. Já, por exemplo, na hora que você vai revisar por exemplo, humanas, não tem como você fazer isso, né? Basicamente você tem que entender aquilo para depois fazer uma questão semelhante àquela que você errou. Então, baseado nisso, o que eu tinha? Eu tinha um caderno de erros. E esse caderno de erros, eu compilava as questões, o conteúdo, que não era meramente para decorar. Por exemplo,
eu botava ali naquele caderno de erro. Geralmente era humanas era mais o meu fraco. Eu colocava diversos conceitos de relevo, de demografia, ou então, por exemplo, alguma coisa de história, alguma coisa de alguma revolta do Brasil, pô, cabanagem, sei lá, sabinada, essas coisas, essas revoltas aí clássicas que geralmente caem em vestibular. Eu fazia isso. Aí baseado nesse caderno, ou seja, esse caderno era a forma que eu revisava as matérias que não eram meramente de decoreba, e sim matérias que eu tinha que entender. Revisando aqui o que eu estava falando, né? Aí quando o assunto era exatas, eu fazia aquele outro tipo de abordagem, né? Que era a revisão por meio de questão. É isso, rapaziada, tive que dar um corte aqui. Então, a revisão, você tem que fazer, tem essa divisão, né, entre a revisão dos assuntos que são de exatas, que é o assunto que você tem que estar por medular em você não pode pensar muito na hora de resolver a questão, e tem a revisão dos assuntos que você tem que compreender, não meramente decorar. Aí o que eu falei também, recapitulando, eu falei a respeito dos simulados, que você tem que buscar a banca da UERJ, da Severino Sombra e da Estácio, mais especificamente nos vestibulares de medicina. Então é isso, galera. Tu vai fazer, recapitulando, tu vai pegar nessa reta final, você vai pegar essas bancas, essas provas da UERJ, da Severino Sombra e da Estácio, você vai fazer todas elas, você vai fazer pelo menos 10 últimos anos nessa reta final, faltando menos de um mês. A partir dessas provas, você vai, eventualmente, logicamente, né? Bem provavelmente tu vai errar bastante coisa. Aí nessas coisas que você vai errar, você vai compilar, vai fazer uma divisão sobre aquilo que é meramente decoreba e aquilo que geralmente essas coisas decoreba estão na área de exatas, né? Ou seja, aquelas coisas que você tem que estar muito instintivo na hora de fazer questão, você não pode perder muito tempo. E tu vai dividir os outros erros na área sobre compreensão, que você tem que entender o conteúdo e não meramente decorar. Como é que você vai fazer isso? Aquelas coisas que você tem que meramente decorar, você vai utilizar o Anki, como eu utilizava, e aqueles conteúdos que você tem que entender, você vai utilizar um caderno de erros. E além disso, logicamente, você tem que treinar muito a sua condicionamento mental para fazer a prova, e além disso, fazer muita redação, que a redação compõe 20% da nota, né? E tem um peso, ou seja, um peso muito grande. Que você não pode negligenciar essa parte da redação. E um erro que muita gente pode cometer nessa reta final é focar muito no cumprimento de um cronograma de matérias. Por exemplo, o cara se acha que está meio atrasado e tal, e não cumpriu determinado cronograma. Fala, cara, mas assim, agora, não adianta mais chorar o leite derramado. Você tem que fazer, regra de Pareto, estudar 20% do conteúdo que corresponde a 80% da tua nota. Ou seja, e como você vai fazer isso? Cara, buscando aquilo que mais cai nas provas antigas, tanto da USS, da Severino Sombra, né? da Estácio, da UERJ. E é isso. E fazendo muitas essas provas, muito simulado, muita revisão, e dessa forma você vai se condicionar a ter um maior rendimento possível nessa reta final. Então é isso, rapaziada, é isso que eu queria falar aqui pra vocês. Eu fiz um roteiro aqui rápido só pra não deixar vocês perdidos nessa reta final, que alguns até me perguntaram. Então é isso, galera. Tamo junto e, qualquer coisa aí, me mande mensagem, comente aqui e é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto.